Eu vou começar contando de onde que apareceu a ideia dessa sessão agora. Na verdade, a nossa presidente aqui, lusitanista, ela tinha pensado num podcast. Um podcast, então nós vamos deixar a estrutura leve. Bom, a gente teria a participação da professora, que também é acadêmica, né, a Maria Antonieta Cunha, que por motivo de doença não pôde vir. E, bom, aí nós vamos aqui. Eu vou mediar. Vai acudir. Eu vou mediar a Sabrina. Na verdade, o podcast era similar ao que a gente tinha feito no 451 com o Paulo, que está ali, mas ele debandou. O Gregório do Vivier aceitou, falou que seria uma alegria, ele foi aluno do Paulo e é uma espécie de discípulo, só que a peça O Céu da Boca está fazendo muito sucesso e hoje vai estar em cartaz em São Paulo e teve uma prorrogação. E a Antonieta veio depois e agora eu estou me sentindo muito sozinha aqui. Eu estou dando maior apoio. Então, me dê apoio, porque falar de Camões, né, numa semana de comemoração da língua portuguesa não é uma tarefa fácil. E eu gostaria de começar avisando aos náufragos. É o Leminski, né, que chama o leitor, no livro dele, ele dá esse alerta aos náufragos, porque todo mundo já está com o livro aberto, né? Tal como vocês que já estão aí sentados, né, esperando uma mesa sobre a obra do Camões. E eu queria, então, de certa forma, alertar aos náufragos que eu não sou uma camonista, nunca fui, eu sou uma professora e é desse lugar, nessa perspectiva, uma professora que foi atravessada pela obra de Camões desde muito cedo, porque eu lia de uma forma bastante apaixonada o Manuel Bandeira, e é a ele que eu devo o meu amor à poesia, e depois, inevitavelmente, Drummond, né, que foi também quem me formou, e eu lia depois o Jorge Lima e Murilo Mendes, mesmo estando fora de moda. Eu, muito jovem, eu adorava essa dupla, né, que tinha um apelido de Tempo e Eternidade, porque os modernistas combativos não entendiam nem a forma, nem a religiosidade. Então, dizem que quando Murilo chegava, perguntavam assim, cadê a eternidade? Estava se referindo ao Jorge Lima. Então, eles sofriam bullying, né? Muito bullying pelos modernistas, mas eu gostava imenso desses dois e da Cecília Meirelles. Então, eu lia Camões sem saber que eu lia Camões, e hoje, em retrospectiva, me parece um pequeno milagre. Eu estudei a vida inteira em escola pública, em grupos escolares, só o ensino médio que eu vim para Belo Horizonte, do interior, e ingressei numa escola particular. Então, hoje eu acho incrível que eu nunca fui obrigada a ler Camões em toda a minha vida escolar. E isso, eu acho que essa liberdade e uma espécie de serenidade me fez amar tanto Camões e de frequentar, né, a obra depois, sem medo. Eu confesso a vocês que eu tenho muito mais medo dos especialistas em Camões do que abrir qualquer obra e ler rimas, né, os Lusíadas. Eu fui sempre uma diletante. E depois, né, já adulta, Três Paixões, né, Herberto Helder, Fernando Pessoa e Jorge Sena, eles me obrigaram a estudar Camões de uma forma mais rigorosa. Então, eu gostaria, né, de avisá-los que o que eu vou trazer agora, que são 4 pontos, uma espécie de checklist, assim, tem a ver com um ofício diário que há mais de 20 anos
eu executo, eu sou professora da Faculdade de Letras da UFMG, e eu encontro, né, esse velho esquema, né, os alunos todos têm a mesma idade, e eu cada vez mais velha, né? Eu encontro com os alunos que chegam numa disciplina sabendo de cor, o amor é fogo que arde sem se ver, mas a maioria sabe pela voz do Renato Russo, né? E, e eles, de certa forma, esse encontro, eles nunca pegaram em suas mãos os Lusíadas, e quando a gente já está lá no meio do curso, Camões ele é recuperado e eles têm a experiência de frequentar o Camões, né? E eu acho que essa questão que faz com que nós estejamos aqui com esse programa em torno da língua portuguesa, debater, eu acho que a figura do Camões e o que eu queria trazer para vocês hoje, que tem a ver, eu abri meus cadernos, né, que são vários, eu não sei estudar sem fazer anotação, então eu abri esses cadernos e pensei o que pode ser absurdamente importante lembrarmos de Camões, né, no dia de hoje, dia 8 de maio de 2025. Então, a primeira advertência, a princípio, que pode parecer um pouco pedante, é fazer uma diferenciação do que a gente chama de diáspora, né? Por que esse evento, o que é uma diáspora? E o que seria, o que eu acho que é muito mais próximo do Camões, seria a experiência do exílio. Então, por diáspora, nós tivemos a chance, principalmente nos estudos culturais, com Stuart Hall, que para muitos é o pai, né, dos estudos culturais. Ele trabalhou essa questão, né, do deslocamento e do que a gente realmente pode chamar de diáspora, que é a diáspora africana e caribenha, na Inglaterra. Então, esse estudo dele, a meu ver, é seminal, porque talvez aqui no Brasil, pela editora UFMG, o livro que se chama exatamente A Diáspora, ele vai conceituar a diáspora como uma dispersão coletiva, histórica, racializada e profundamente moldada pelo legado da escravidão e do colonialismo. Eu gostaria de repetir. A diáspora seria uma dispersão coletiva, histórica, racializada e profundamente moldada pelo legado da escravidão e do colonialismo. Eu cito: a diáspora nunca é um retorno ao lar, mas a produção contínua de um lar múltiplo, descentrado e em trânsito. Fim de citação. Já o Eduardo Said, que é um outro teórico que, particularmente nesses momentos absurdamente melancólicos, em Gaza, no que a gente assiste agora, eu acho que ele faz uma falta imensa, porque ele era uma espécie de intérprete do mundo árabe para nós, né, ocidentais. Ele tem vários e vários estudos sobre o exílio, e ele pensa o exílio, diferentemente da diáspora, como uma experiência individual e não coletivo. E o exílio ele é sempre marcado por uma ruptura e uma perda, por muitas perdas, na verdade, mas por descontinuidade, né? E ele escreve muito a partir dos intelectuais, algo que, quando a gente se aproxima da história do fascismo em qualquer país do mundo, né, a gente consegue entender muito facilmente o que ele está tratando. E ele frisa como os exílios, né, a maioria desses intelectuais, eles criam linhas de fuga por questões, né, de discordâncias políticas, né? Então, a maioria dos exilados tem a ver com a questão da sobrevivência, mas é uma condição humana absurdamente dolorosa, né? Mas, curiosamente, um lado positivo, ela traz uma posição, um distanciamento que para ele é importante. A distância da terra natal,
porque o exilado ele consegue observar a cultura dominante a partir de um lugar descentralizado, ele vê do lado de fora. Então, embora Said e Stuart Hall eles tenham refletido ambos sobre o deslocamento, né, que é algo que a diáspora e isso que nos une é essa questão da dispersão da língua portuguesa, as suas abordagens estão ancoradas em experiências muito distintas, muito diferentes. Said trata o exílio como uma condição de ruptura individual marcada por uma consciência, e Hall pensa a diáspora como essa experiência de longa duração e não com tempo para finalizar. Então, portanto, essa diferença nos permite ver formas distintas de viver e ver o deslocamento. Uma mais centrada na perda e na possibilidade do exercício crítico, e outra na reinvenção e na multiplicidade cultural, que seria a abordagem do Stuart Hall. Emprego, então, o termo a diáspora em Camões, que é o título da mesa, né, que a gente quis que abrisse o evento, para referir a dispersão histórica e geopolítica. Eu peço desculpas por usar um termo aqui bastante, eu estou usando com um anacronismo, né? Mas que tem a ver, está vinculado ao colonialismo português em África, Ásia e América. E a ideia não é que a língua em si seja exilada, mas que ela tenha sido levada, transportada, imposta, e, no entanto, como que ela foi apropriada em vários contextos, gerando formas híbridas, tal como usa o Stuart Hall, e bastante tensionadas. Então, não há síntese, não há uma reunião, né? A gente tem que pensar positivamente nessa tensão. Então, eu acho que a gente pode dialogar tanto com o Stuart Hall e os estudos pós-coloniais, porque pensando a língua como uma espécie de uma dispersão cultural, como uma herança que carrega a marca da dominação e, ao mesmo tempo, de reapropriação. Então, realizada essa necessária distinção terminológica, eu gostaria de passar para o primeiro ponto. Serão 4, né? Um mais longo do que os outros, outros são breves. Eu começo lembrando como que o nome do Camões funde, né, e se confunde com o gesto da expansão marítima portuguesa. Moderno, renascentista, ele não por um turno, não só testemunha desse tempo, né, que nos obriga a entender as múltiplas camadas do que foram os 500, né, portugueses, e, ao mesmo tempo, então, entender essa dispersão pelos portugueses pela África, Ásia, por ele cantada, né, mas a cantada de uma forma muito singular, porque Camões ele faz uma amálgama absurdamente original, que é trazer tanto a experiência, né, a experiência pessoal que ele teve como poeta, lado a lado com um estudo absurdamente, de uma erudição que nos causa espanto até hoje, né, como alguém que não era nem da classe dominante, como não pertencia, né, à nobreza, e não era um homem qualquer. Então, essa espécie de limiar é algo muito importante para a gente entender, né, esse lugar do Camões, mas como ele muito diferente dos gregos e muito diferente, né, dos latinos, ele conseguiu, né, no famoso verso, ele diz, muito mais bonito que eu conseguiria algum dia resumir: nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturada, nem engenho que aqui verei presente, coisas que se juntas se acham raramente. Então, isso é muito importante, a gente atentar para esse poeta, né, que traz a noção de experiência como algo absurdamente central para a sua escrita. Então, isso faz do Camões esse escritor moderno, e que, se a gente pensar hoje na contemporaneidade com essa forma absurdamente preponderante, que são os escritos de si,
né, a autoficção, os estudos etnográficos e tudo que faz inflar, né, a primeira pessoa na literatura. E isso a gente consegue perceber, né, como que ainda lá no início já havia uma voz que durante muito tempo a crítica viu como algo negativo em Camões, né? Como que a voz desse poeta aparece numa epopeia? Como um épico deixa a vida, a matéria, né, desse vivido transparecer nos poemas. Então, esse ponto que eu queria marcar, que essa experiência ela tem a ver com as viagens e não é qualquer viagem, né? Camões viu natureza, paisagem, comida, clima, mar, muito mar, que nenhum outro poeta tinha visto e experimentado até então. E eu gosto muito de uma leitura do Hélder Macedo, que para mim é um dos seus melhores leitores, em que ele coloca que não se trata de viagem, uma viagem qualquer, mas sim uma viagem iniciática. Então ele toma e ele fala, de certa forma, ele vai por essa linhagem que a gente conhece muito bem, né? Por conta dos clássicos, que tem a ver com a chamada, o percurso e o regresso, só que ele altera, porque nesse ritual ele expande a personalidade pessoal, o que a gente pode pensar na questão do eu, né? E que ontem, quem assistiu a palestra do professor Augusto Santos Silva, eu acho que entende isso, que é a formação de um nós, né? Então, Camões ele consegue, com a poesia, criar um nós, né, que os portugueses também não tinham noção que era possível, um nós que fez, né, esse povo luso se tornar uma enunciação, um agenciamento coletivo de enunciação, né, se a gente for usar uma filosofia mais contemporânea com a ajuda do Deleuze. Então, essa voz experiencial e pessoal desse poeta, que dá conta dos deslocamentos sucessivos, né? Ele também tem outra duplicidade, que é, né, segurar na mão uma pena, e a pena da escrita, e na outra uma arma, né? Essa questão de ser poeta e soldado. Então, na epopeia que o marca, né, como a única epopeia moderna, ele vai nos mostrar que a aventura não é esse trajeto que ele efetivamente faz, que a aventura é o poema. Então, eu termino o primeiro ponto lembrando, eu acrescentaria que a viagem é a leitura do poema. Então, é a nossa leitura, né, desse encontro com essa leitura. O segundo, que vai ser o ponto que talvez seja o de mais prende peripécias, eu tive o trabalho na nova biografia que foi lançada do Camões, e uma série de livros que eu tive a sorte de estar em Lisboa, né, na comemoração desses 500 anos, uma revista formidável, que está excelente, do Instituto Camões, organizada pela Margarida Calafate Ribeiro e pelo próprio, né, orientador dela de doutorado, que foi o Hélder Macedo. É uma revista, então, celebratória, que já está, meus alunos me ensinaram que ela já está disponível para quem quiser no Instituto Camões, e eu recomendo. Eu consegui fazer uma espécie, né, dessa errância e dessa perambulação, que eu acho que essa mesa que dá uma abertura para a gente trazer o Camões para a contemporaneidade, é lembrar que o primeiro afastamento do Camões, a primeira experiência de exílio que ele teve, ninguém sabe ao certo, então as datas do Camões são ficcionais, né? A gente não sabe com certeza, algumas a gente hoje consegue, mas não são todas, mas talvez entre 1545 e 1547, Camões, ele era um amador, todo mundo conhece essa fama, mas o primeiro exílio dele foi por conta de uma paixão por alguém que pertencia a uma classe muito superior à dele. Então, no século XVI, né, não se tratava disso, ele cortejou uma dama do Paço, então escreveu, deixou
né, essa prova terrível, que é a escrita, né? E ele, então, recebeu. A gente não pode falar que foi uma pena, como as outras tantas que ele vai receber durante a vida, mas por ele ter cortejado uma mulher muito acima da sua posição social e econômica, ele recebeu essa sentença de se distanciar por cerca de 2 anos do seu endereço residencial. Então, ele tinha que morar longe. Hoje, para a gente, o Alentejo não é, né, e as distâncias do Brasil é ali, mas era muito longe. Então, ele tem que se deslocar, ele acha absurdamente injusta a pena, e ele vai para o Ribatejo. Ele vai para o Ribatejo durante tempo e sofre a coita de amor, né? Então, a escrita aí também se dá, ele é apaixonado à distância, é namorado, e há quem diga que e talvez ele tenha essa Catarina, que era o nome dessa musa, né, a Catarina de Ataíde, ele tenha sido fiel com esse sentimento por uma vida toda. Mas o segundo deslocamento, o segundo exílio, aí sim, nós podemos falar que foi um exílio, ele partiu junto com o pai, né? Eram 10 a 30 navios, ele parte junto ao pai e é a primeira vez que atravessa e conhece o mar, o Atlântico. Então, isso foi mais ou menos 1548, ou talvez 49, e nessa embarcação, como era de praxe, havia não só pessoas os marinheiros, né, haviam soldados de carreira, com delinquentes, e aqueles que cometeram pequenos danos morais, que era o caso do Camões. Camões já tinha a ficha suja, né? Ele já tinha sido capturado aí. Então, nessa tropa mista, é aí, nesse tempo, primeiro tempo em Ceuta, que ele começa a redigir os Lusíadas. E todo mundo lembra, então, que foi mais ou menos nesse tempo que há quem diga que foi fogo amigo, né? E aqueles que querem mostrar esse caráter heróico falam que não foi fogo amigo, que ele estava mesmo numa batalha, mas foi aí que ele perdeu um olho, e eu acho que um apelido muito terrível, né? Ele vira o apelido de cara sem olhos. Ele tem que aprender a ler, a ver, né? Ele tem que aprender a escrever, né? Com essa deformação, e é muito por causa disso que ele volta a Lisboa, então. Então, ele regressa, e eu quero lembrar vocês que cada regresso nada mais, nada menos do que 6 meses, né? Então, vamos tentar imaginar o que são esses deslocamentos, né? E só que enquanto ele estava em Lisboa, o pai morre, né? E então, ele vira uma espécie de, né, é a passagem meio de enfant terrible, porque ele se intromete numa briga com o criado de um rei, e aí sim ele recebe a pior pena, que ele vai para a cadeia, fica na cela do tronco por meses, é uma cadeia que eu acho que tem uma espécie de janela, e que as pessoas podem vê-lo, ele está sempre amarrado, né? Então é um episódio público, né, de desmoralização, eu acho que o termo mais correto é esse, e ele escreve no cárcere durante muito tempo, e uma parte da pena, depois de ele ter ficado muito tempo na cadeia, ele recebe essa carta de perdão em 1503, e como pena ele é obrigado outra vez a viajar, a se exilar. Então ele se exila, dobra, tal como o Vasco da Gama, que é o principal narrador, como vocês sabem, dos Lusíadas. Ele parte outra vez, passa pelo Cabo da Boa Esperança, escalas na costa africana, etc. E é nesse íntere, né, em Goa, que ele passa muita fome, né? Ele chega em Goa com o nome de Reinol, aquele que é derivado do rei, do reino, né? Então ele ainda tinha uma pequena linhagem. Com o tempo, impossibilitado de lutar
de guerrear. Ele passa a ser né, a viver miseravelmente. E eu fico imaginando, né, o tanto de língua que ele teve contato nesse tempo, né? Eu encontrei a Konkani, Urdu, Hindustani, Gujarati, Bengali e muitas formas de crioulo, né? Então, nós não temos notícia de quantas línguas ele aprendeu, mas Goa, é importante a gente dizer que era uma cidade imensa, cosmopolita, e era a cidade mais importante, a maior do reino depois de Lisboa. Então, não era uma cidade qualquer. O biógrafo que eu gosto, apesar de, né, ter construir 1000 mitologias, que é o Faria Souza, né, ele fala que Camões, antes de ir para Goa, ele era naturalmente jovial, alegríssimo, de quem resultava fazer e dizer burlas galantes e dignas de um cavaleiro entendido, prende cortes. Mas os últimos anos na Índia começou a se entregar à melancolia, à tristeza, e essas nunca o abandonaram. Então a gente percebe, né, como toda essa, e eu estou frisando muito esses deslocamentos de forma proposital, trazendo essa vida, porque nesse exílio junto do cabo Guardafui, ele passa por circunstâncias absurdamente difíceis, ele é preso outra vez, e é um retrato muito famoso, ele no tronco, outra vez, é amarrado, né, em Goa, e tudo leva a crer que foi preso por ordem de Francisco Barreto, que, como parte da pena, o exila na China. Então, da Índia, ele é obrigado a ir para a China e vai para Macau, né? Então, ele sai de Goa mais ou menos em 1556, passa por Málaga, os arquipélagos das Moluscas, e uma extensão de ilhas do Oceano Pacífico, né? Eu sempre lembro que era onde cultivava o cravo ardente, Ternate, Tidore, Moti, Maquian, Bacan, essa ilha vulcânica, inclusive Ternate é evocado, né, de uma forma muito bonita no canto 10. E aí relata-se que foi um dos momentos mais precários da vida dele, com muita fome, que vivia de caridade alheia. Mas assim, é como se a escrita, né, nunca é um hábito, né? E conta-se, que eu achei muito curioso nessa última biografia que eu li, em que ele convida como forma, porque ele só comia na casa dos outros, um dia ele convida para um jantar na casa dele, e quando eles chegam estava escrito assim, em vez de comida e bebida, isso na mesa, em vez de comida e bebida, tinta por vinho e papéis por iguaria. E em cada prato, e não havia comida nenhuma, e cada convidado recebia no prato uma trova, né, especial para cada amigo, e uma trova que eu achei a mais curiosa: tendes nem migalha assada, coisa nenhuma de molho, e nada feito em empanada, e vento de tigelada. Picar no dente em remolho, de fumo tendes tassalhos, ares de pena que sente quem de fome anda doente. Bocejar de vinho d'alhos, manjar em branco excelente. Então ele faz uma ceia de trovas, um banquete de trovas, de nada, só de palavras, né? E ele dizem que os amigos riem, vão para a taberna e pagam comida para ele, né? E a gente, talvez eles não tenham guardado as redondilhas que devem ter sido maravilhosas. Então, na China ele experimenta um tempo um pouquinho estável, que é como absurdamente melancólico, que é como provedor de defuntos, ou seja, ele era uma espécie, né, ele fazia, né, essa tarefa de quem havia morrido, quais eram os pertences que havia deixado, e enviava. Então ele dava notícia isso à corte. Quando ele volta, né, de Macau, nós temos também o famoso naufrágio, em que ele perde uma grande parte, ele não tinha quase nada, nós estamos falando de alguém que não tinha quase nada, ele perde esse quase nada, perde a Dinamene, né, que também é outro mito,
que a gente conhece, sua companheira, sua amante, e essa, a gente sabe o trauma que foi esse naufrágio, e como era de costume, parava-se em Moçambique para reabastecer. Em Moçambique, então, ele é jogado em Moçambique porque ele não tinha dinheiro, e aí exigia-se que pagasse para voltar para Portugal. Ele não tinha dinheiro nenhum, ele fica os 2 anos mais miseráveis que ele viveu em Moçambique, né? Então, nós estamos falando aí de um tempo... Eu não estou conseguindo... Você sabe? Não? Amanda, help? Aí, aí. E ele vive, então, esse tempo, e quando ele chega a Lisboa, ele não pode voltar, ele não pode tirar os pés do barco, porque Lisboa estava tomada por peste, pela peste, né, que a gente sabe que, com a nossa experiência de Covid, né, todo mundo aqui imagina, e ele fica olhando de Lisboa também de longe, e escrevendo esse livro, né, que a gente vai falar um bocado, após viver essa dura Moçambique, né, que diz um moçambicano que eu sou muito apaixonada, que é o Rui Quinópolis, ele fala, mas ele também sentiu o cheiro dos corpos, a saber, em Canela e Maresia, né? Então, os amigos fazem uma espécie de vaquinha e ele consegue regressar a Lisboa, e eu termino esse segundo ponto, lembrando que regressar é estranhar, né? Ele volta não nada como aquele que havia partido aí na juventude, com essa obra praticamente acabada, que é a epopeia, e ele só vai, então, terminá-la, né, antes de morrer, tomado aí por uma doença muito severa. O terceiro ponto é lembrar que Camões escreveu numa língua qualquer para um homem qualquer. Porque hoje, quando a gente abre um colóquio como esse e o traz aqui no cânone, né, e ele é ligado aí a, né, essa espécie de refundador da língua portuguesa, uma espécie de fundador para alguns. Hoje, eu acho que todo mundo pega mais leve e fala que ele foi justamente aquele que deu a forma, como a matéria simples busca a forma. A matéria, a língua portuguesa, não é nada simples, mas foi ele que deu essa forma. Para quê? Para as palavras que qualquer um que estava lá em Lisboa naquela época falava. Então, isso é muito bonito, e eu queria recuperar aqui que quando ele volta doente, né, já perto de morrer, de cor, as pessoas já recitavam seus sonetos. E falavam como? Com aquele português que é o mesmo, né, que nós falamos aqui, que eu estou falando para vocês. Então, há essa tese que o Galindo Caetano, nesse livro Pop, que é o Latim Pó, ele vai retomar, que nós brasileiros, estamos muito mais próximos à língua do Camões do que os portugueses, né, por conta justamente da chegada dos portugueses aqui no século, né, XVI. Então, exatamente esse tempo que eu tentei aproximar aqui com esses deslocamentos contínuos, né, que ele fez. Então, nessa primeira quando ele sai de Coimbra e vai a Lisboa, então muito, muito, muito jovem, ele vive uma espécie de mercenarismo da arte poética. Ele escreve para aqueles galãs destituídos de dotes poéticos, ele empresta esse dom e cobra para viver. Então, ele faz Então, ele escreve para qualquer um que tem um dinheirinho e que está querendo cotejar uma dama, e ele viveu muito tempo falando e vivendo disso para gastar com jogos e com bebida, nós sabemos, né? E é muito importante lembrar que essa língua, então, que essa capilaridade que Camões demonstra na poesia que ele escreveu nesse tempo, nessa língua tanto dos bordéis quanto uma língua palacial que ninguém sabe direito se foi um tio, como que foi que se deu essa formação tão culta, tão erudita, mas a gente pode reter aqui que é algo que tem a ver com essa capilaridade, esse deslocamento que ele teve de frequentar esses dois lugares,
né, o que havia de mais comezinho e ter frequentado também bibliotecas tão interessantes como a de Coimbra, que hoje a gente sabe que ele ali sentou nos pontos. E queria frisar, então, que esses polos em Camões e essas diferenças, né, entre uma língua, essa língua meio pastelão patriótica e essa língua chula, porque ele fala, né, palavrões e fala das putas desse, né, dos canalhas, desse bafão que ele frequenta. Nada se dá como um polo antitético, como se fosse, ou ele tenta resolver isso de uma forma dialética. Eu acho que a chave aberta por Jorge Sena até hoje vale, e que a gente deveria reter nesse ponto da língua, que a poesia do Camões. Ela traz para a gente uma forma dialética de se pensar, mas ele nunca ele quer uma reconciliação. Então, a tensão é algo que a gente encontra na obra do Camões o tempo inteiro. A gente não deve querer, né, e buscar apaziguamentos, porque a tensão faz parte dessa poética. O terceiro, que eu já adiantei, né, e eu queria mostrar para vocês esses desenhos de um maravilhoso poeta, que eu acho que a maioria de vocês já frequentou, que é o Luandino, que escreve Camões com K, né? Quem conhece o Luandino sabe que, tal como Camões, ele viveu nas prisões, né? Foram mais de 14 anos preso justamente por lutar por liberdade e por falar e defender veementemente a descolonização, e que a poesia dele, tal como a do Camões, ela tem essa inscrição do cárcere, né? São escritores do cárcere, e eu queria puxar, né, essa figura disso, que não tem tanto tempo que nós temos acesso a esses desenhos que ele fazia e de que ele estudava, né, Camões de forma absurdamente febril. Então, nós estamos em pleno movimento, seja em Angola, em Moçambique, no Frelimo, ou em outras associações, né, em Angola. O que a gente vê é que esse K, né, ele consegue, a meu ver, e é o que eu proponho de leitura a vocês, trazer num só turno Camões como K, né, que é o Joseph K, que não é nem Kafka, né? Todo mundo que conhece Kafka sabe que é muito mais o K que ele utiliza na sua narrativa. Não quer dizer que é a letra inicial do seu nome, pode ser, mas é um terreno ambíguo e que ele vai explorar essa ambiguidade em toda a obra, né? Então, o Kafka pode ser o narrador, pode ser o personagem, pode ser o Joseph, né? Mas esse K, ele tem muito, muito mais a ver com essa questão, né, de mostrar, né, isso que o Luandino tá dizendo, né, que é esse governo, essa violência política, né? Por que eu estou aqui? Né? Que sentido, né, que eu estou fazendo parte desse processo? Então, quando Camões fala da má fortuna e da má sorte, dele ser jogado de canto em canto, o que a gente tem que lembrar é que o Camões é, por excelência, esse poeta, né, da diáspora portuguesa, da diáspora imperial, né, se a gente for pegar de uma forma mais sintética. Então, a gente pode lembrar, aí, com esse veio aberto por Luandino, de algo que uma colega querida, Inocência Mata, nos lembra também, que Antônio Quadros usou o desastre lá, né, de Alcácer Quibir, como uma metáfora, e faz a prosa, a poesia ligada a isso. O Rui Quinófili com a Ilha de Próspero, Quibíricas de João Pedro Grabato, ou o pseudônimo, né, de Frei Johannes Garabatos,
que faz também, em pleno momento de luta armada, escreve, né, uma narrativa, uma epopeia com 11 cantos e 1.180 estrofes. Então, essa subversão que eu falei quando eu dei as boas-vindas, hoje, né, como presidente da IL, mas aqui eu retomo, como que em África, e por esses poetas que eram os guerrilheiros, por aqueles que lutaram, Camões ele foi, né, fundamental. Então, se a gente encontra no retorno da Dulce Cardoso um momento em que o professor de literatura queima, né, os Lusíadas, acho que é bom a gente lembrar que junto desse gesto, né, de anticlassicista, de queimar junto com Camões, isso que o governo Salazar, essa imensa instrumentalização que Camões sofreu durante a vida. Então, com essas recorrências que eu trouxe da vida dele, e isso que eu tenho puxado da língua menor, uma literatura menor, de conseguir, durante séculos, ele estar presente e conversar conosco na contemporaneidade, eu acho que tem a ver, né, com esse gesto de rasurar o C de Camões e colocar um K, né, o que eu acho que está dizendo aí, dessa vida também, né, homo sacer, dessa vida nua, mas a experiência de exclusão, de incompreensão, e essa busca frustrada por esse regime, né? Que regime é esse que está nesse momento, que toma minha vida, né? E que me, né? E que tira, e que vem como uma espécie de destino, né? E aí o outro autor absurdamente diaspórico, né? Exilado, que fez um concurso na Faculdade de Letras e tomou bomba, para nossa tristeza, foi o Jorge de Sena, né, que escreve esse poema, foi acolhido por Antônio Cândido em Assis, esse poema maravilhoso, iconoclasta, transgressor, Jorge de Sena. E Jorge de Sena, que sai, então, em exílio e vem para o Brasil em busca de liberdade, só que tem que sair também depois de um tempo, às pressas, né, porque o governo militar chega por aqui exatamente, então ele recebe o convite na Califórnia e também tem que fugir nesse peregrinácio muito parecido com esses autores que eu estou falando para vocês. O que eu quero ler esse poema junto a vocês, que eu acho que é uma forma da gente trazer o Camões, ler, né, e mostrar isso que se eu aprendi a ler Camões de uma forma atravessada, muito depois que eu tive a maturidade cognitiva de entender que se chama reescrita pela tradição, né? Jorge de Sena, então, nesse poema, ele vai mostrar essa decadência absurda operacionalizada pelo jugo da ditadura, pelo fascismo, e uma perversa manipulação que aí já tem o uso, né, do dispositivo, né, teórico intitulado lusotropicalismo, de autoria do nada mais, né, de um sociólogo brasileiro, que é o Gilberto Freire, e o Salazar vai usar o lusotropicalismo para mostrar como o Brasil é uma espécie de calção, como exemplo absurdamente bem-sucedido, e como que a África tem que mirar, né, em nós, brasileiros, porque aqui o que se demonstra com essa raça feliz, né, mestiça, e que não há racismo, porque o português ele é um homem cordial e que se misturou com o povo de cor, que nasceu, né, essa comunidade absurdamente bem-sucedida. Então, Salazar importa, né, essa teoria, e é nesse tempo acolhido por Rui Knopfler, que é esse que escreveu A Ilha de Próspero, e que reinventa a Ilha dos Amores. Camões, então, Jorge Sena está em Moçambique, é um exilado, não pode voltar a Portugal, olha para Portugal de longe, tal como Camões olhou, né, durante a sua vida, e escreve esse poema, mas ele escreve esse poema em Assis, né, porque já era professor aqui no Brasil. Então,
Camões, na ilha de Moçambique. Passo a leitura. É pobre e já foi rica. Era mais pobre quando Camões aqui passou primeiro, cheia de livros à cabeça e lendas, e muito estúrdia de Lisboa Reles. Quando passados nele os orientes e o amargor dos vios sempre tão ricos, aqui ficou. Isto crescera, mas a fortaleza ainda estava em obras, as casas eram poucas, e o terreno, passeio descampado ao vento e ao sol, dessa alavanca mínima em coral, de onde saltava para Goa as naus, que dela vinham cheias de pecado e de bagagens ricas e pimentas podres. Como nau nos baixios, que aos Sepúlvedas deram no amor corte primeiro à vida, aqui ficou sem nada senão versos. Mas antes dele, como depois dele, aqui passaram todos, almirantes, ladrões e vice-reis, poetas e covardes. Já passou, né? Eu tô... Não? Desculpa. Tá difícil as duas coisas. Poetas e covardes, os santos e os heróis, mas a canalha sem nome e sem memória, que serviu de lastro, marujagem e de carne para os canhões e os peixes, como os outros. Tudo passou aqui. Almeidas e Gonzagas, Bocages e Albuquerques, desde o Gama. Que susto! Naqueles tempos se fazia o espanto dessa pequena aldeia citadina de brancos, negros, indianos e cristãos, e muçulmanos, brahmanes e ateus. Europa e África, o Brasil e as Índias, cruzou-se tudo aqui nesse calor tão branco como do forte acal no pátio, e tão cruzado como a elegância das nervuras simples da capela pequena do baluarte. Jazem aqui, em lápides perdidos, os nomes todos dessa gente que, como hoje os negros, se chegava às rochas, baixava as calças e largava ao mar a mal cheirosa escória de estar vivo. Não é de bronze, louros na cabeça, nem no escrever Parnasos que te vejo aqui, mas num recanto, em cócoras marinhas, soltando as ninfas que lambiam rochas, o quanto a fome e a glória da epopeia em ti se digeriam. Pendendo para as pedras, teu membro se lembrava e estremecia, de recordar na brisa as croias, mais as damas, e versos do soneto perpassam junto de um cheiro a merda, lá na sombra, de onde na alma fervia quanto nem pensavas. Depois, aliviado, tu subias aos baluartes e, fitando as águas, sonhavas de outra ilha, a ilha única, enquanto a mão se te pousava lusa, em franca distração no que te era a pátria, por ser a ponta da semente dela. E desarolho não podias ver distâncias separadas. Tudo te era um e nada mais. O paraíso e as ilhas, heróis, mulheres, o amor que mais se inventa, e uma grandeza que não em nada, pousavas na água e olhar e te sorrias, mas não amargamente, só de alívio, como se te limparas de miséria e de desgraça e de justiça e dor, de ver que eram tão poucos os melhores, enquanto a caca ia-se na brisa esbelta, igual o que se esquece e se lançou de nós. Então, é um poema bastante sacralizador, e que a gente percebe que o Jorge de Sena faz uma espécie de duplo, né? Ele e o Camões, como esses dois exilados em tempos diferentes, mas a gente vê a força do James Joyce. É bom lembrar, então, essa cena, né, em que o Bloom também está... Só que o Bloom está sentado numa privada, né? É o Bloom, quando começa esse devaneio, que é uma espécie de homenagem a Ulisses, né? Essa experiência absurdamente moderna, com invenção e experiência de linguagem. O Joyce, né, coloca também essa caca, né, que a gente não usa esse termo aqui, a gente usa cocô, né? O Camões faz cocô, não existia, né? Não estava em Londres ou Dublin, né? Ou na França, e essa palavra, né, obrar, né, tem essa dupla significação, né? Então, essa obra que ele joga ao mar, esse o mar que havia
que ele teve que, né, que atravessar tantas vezes, esse além-mar, que é essa mitologia portuguesa, que a gente sabe que até hoje está incrustada no inconsciente coletivo, né, e que certo poder público faz até hoje museus, né, em homenagem a essas navegações e essa vida marítima. Então, o Sena que vai mostrar essas passagens, né, mas a experiência do exílio, eu acho que ela está clara aí, né? Essa dor do exílio e de como, que eu acho mais importante nesse ponto, e termino ele aqui, é de como o século XVI tratou Camões, mas como o século XX tratava-o, né? Então, como essa incompreensão, né? Esse corpo já completamente falido, né? E ele já totalmente destruído aí por esse gozo, né, de conquista e esse gozo né, de descoberta, entre aspas, como que ele consegue, nessas condições, liberar a obra, né? Então, eu acho esse poema incrível, né? E vejo também, então, tanto da parte do Luandino, com essa subversão e esse gesto absurdamente subversivo do Jorge de Sena, também essa releitura, né, de um Camões que em nada é esse Camões que é retirado, né, como a gente sabe, que Salazar proibiu, né, tirou a Ilha dos Amores, porque achava absurdamente despudorado e erótico, e essa ilha que possivelmente foi transformada nessa ilha cheia de ninfas, né, esse bacanal delicioso, essa ilha que ele vive, onde passou mais fome, né, e mais miséria. Então, essa transmutação, que eu acho que é absurdamente importante a gente lembrar, né, no século XXI. Concluo, então, que o exílio ele tem a ver com estranhamento, o exílio é solidão, o exílio é a vida entre fronteiras. Mas o exílio também cito o Said, é distância crítica. Se Hall vê a diáspora como essa condição cultural produtiva, né? Então, ao ponto de falar que o que há de melhor, e eu já sinto quando pensamos, né, em convidar essa turma tão bacana que vai estar aqui com a gente esses dias, é imaginar o que a diáspora foi capaz, né, de nos dar esse legado incrível, né, que da falta, da escassez, da violência, como que isso é transmutado, né, e como que hoje a gente é fruto dessa diáspora, que deu identidades, né, híbridas, não tô, nada cordiais, fragmentadas, né, e absurdamente dinâmicas, tal como a língua. Então, essa diáspora, a língua portuguesa, com seus múltiplos espaços, ela não é um espaço homogêneo, mas é esse campo de disputa, né, entre memória colonial, mas hoje de invenção pós-colonial, tal como os poemas do Luandino e do Jorge Sena. Então, não se trata, e nós vamos ver aqui, não se trata de um fenômeno linguístico apenas, é isso também, né, Márcia, mas não é só isso, mas essa trama de violência, né, essa violência colonial, e que disputas identitárias em espaços, né, os mais variados onde essa língua foi implantada. Então, eu convido, a título de finalização, ler isso que eu chamei de um Camões sereno, uma das canções mais bonitas que eu conheço na vida e que eu sei um bocado de cor, e uma forma de nos inspirar, né, nessa jornada, que é esse poema, que eu acho que muitos de vocês talvez tenham estudado em sala de aula, eu li no silêncio, na solidão da biblioteca, livre, pegando esse livro que eu queria ler, e eu queria que atentassem para essa iconografia, né? Essa iconografia da melancolia que está aí, muito forte, né? Então, a presença do Fitino e tudo, que seria outro papo para outro tempo, mas principalmente
como que o que eu trouxe em termos de poesia está dialogando, a meu ver, com esse estímulo, com esse cenário, Zeitgeist, eu não sei, talvez, que é com isso que Camões, essa atmosfera que Camões vai nos falar aqui. Junto de um seco, fero, estéril monte, inútil despido, calvo, informe, da natureza em tudo aborrecido, onde nem ave voa, ou fera dorme, nem rio claro corre, ou ferve fonte, nem verde ramo faz doce ruído, cujo nome do vulgo introduzido é Félix, por antífrase infélite, o qual a natureza situou junto à parte onde um braço de mar alto reparte, a base da Arábia aspereza, onde fundada já foi Berenice, ficando a parte donde o sol, que nele ferve, se lhe esconde. Nele aparece o cabo com que a costa africana, que vem do Austro correndo, limite faz, arômata chamado, arômata outro tempo, que volvendo os céus, a ruda língua mal composta dos próprios outro nome lhe tem dado. Aqui, no mar que quer apresurado entrar pela garganta deste braço, me trouxe um tempo e teve minha fera ventura. Aqui, nessa remota, áspera e dura parte do mundo, quis que a vida breve também de si deixasse um breve espaço, porque ficasse a vida pelo mundo em pedaços repartida. Aqui me achei gastando uns tristes dias, tristes, forçados, maus e solitários, trabalhosos de dor e de ira cheios, não tendo tão somente por contrários a vida, o sal ardente de águas frias, os ares grossos, férvidos e feios, mas os meus pensamentos, que são meios para enganar a própria natureza. Também vi contra mim, trazendo-me à memória alguma já passada e breve glória, que eu já no mundo vi, quando vivi, por me dobrar dos males à aspereza, por me mostrar que havia no mundo muitas horas de alegria. Aqui, mudo? Não. Aqui estive eu com esses pensamentos, gastando o tempo e a vida, os quais tão alto me subiam nas asas que caía, e vede se seria leve o salto, de sonhados e vão contentamentos, em desesperação de ver um dia. Aqui, o imaginar se convertia num súbito chorar e num suspiros que rompia os ares. Aqui, a alma cativa, chagada toda, estava em carne viva, de dores rodeada e de pesares, desamparada e descoberta dos tiros da soberba fortuna, soberba, inexorável e importuna. Não tinha parte onde se deitasse, nem esperança, não tinha parte de onde se deitasse, nem esperança alguma onde a cabeça um pouco reclinasse por descanso. Tudo lhe é dor e causa que padeça, mas que pereça não, porque passasse o que quis o destino nunca manso. Oh, que esse irado mar, gritando, amanso, estes ventos da voz importunados parece que se enfreiam. Somente o céu severo, as estrelas e o fado, sempre fero, com meu perpétuo dano se recreiam, mostrando-se potentes e indignados contra um corpo terreno, bicho da terra vil e tão pequeno. Se de tantos trabalhos só tirasse saber, ainda por certo, que alguma hora lembrava uns claros olhos que já vi, se essa triste voz, rompendo fora as orelhas angélicas, tocasse daquela em cujo riso já vivi, a qual, tornado um pouco sobre si, revolvendo na mente presurosa os tempos já passados de meus doces errores, de meus suaves males e furores, por ela padecidos e buscados, tornada, ainda que tarde, piedosa, um pouco lhe pesasse e consigo por dura se julgasse. Isso, só que soubesse, me seria descanso para a vida que me fica. Com isto, afagaria o sofrimento. Ah, senhora, senhora, que tão rica estais, que cá de longe de alegria me sustentais com doce fingimento. Em vos afigurando o pensamento, foge todo o trabalho e toda a pena. Só com vossas lembranças me acho seguro e forte contra o rosto feroz da fera morte. E logo se me ajunta esperanças com que a fronte, tornada mais serena, torna os tormentos graves, em saudade, brandas e suaves. Aqui, com eles fico, perguntando aos ventos amorosos que respiram da parte de onde estais, por vós, senhora,
as aves que ali voam, se vos viram, que fazieis, que estáveis praticando, onde, como, com quem, que dia e que hora. Ali a vida cansada que melhora, toma novos espíritos, que vença a fortuna e trabalho, só por tornar a ver-nos, só por ir a servir-vos e querer-vos. Diz-me, ó tempo, que a tudo dará atalho, mas o desejo ardente, que detença nunca sofreu, sem tento, me abre as chagas de novo ao sofrimento. Assim vivo. E se alguém te perguntasse, canção, como não morro, podeis responder, e por que morro? Obrigada. Mas tem tempo? Acho que não. Vamos, se você quiser falar algo. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário. Oi? 3. Vou fazer 3 perguntas e vocês respondem. 3 comentários. 3 comentários, Deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu quero comentar uma coisa Então, sobre Camões. Os Lusíadas são um poema muito curioso, né? Quer dizer, tem uma viagem. Primeira coisa, escrever uma epopeia sobre uma viagem comercial. O objetivo é ir lá no Oriente vender os produtos. Aí chega em Calicut, em Calcutá, e não consegue vender os produtos. Aí compram umas especiarias, umas joias e voltam. Nessa perspectiva, né, é uma coisa... Tem várias coisas, né? Ele é muito moderno, ele é um poema, é uma epopeia comercial. Quer dizer, se a gente volta nas epopeias que são o modelo, né? A Odisseia, volta para casa depois da guerra, né? Uma coisa... e começando daquela forma, né? O varão, para mim, canta, musa. Aí o Virgílio vem com o arma, varum, quecano, o varão e a arma canta, que é aquela coisa da saída da guerra, fundação de Roma. E claro que está aí, a remissão está aí clara, né? As armas e os barões, agora no plural e não só mais como lá que era no singular, as armas e os barões assinalados, né? Que da ocidental para a ilusitana, etc, etc, etc. Você disse uma coisa que é interessante, né? A aventura é o poema, né? E tem várias coisas implicadas, né? Essa criação de uma literatura, né? Inclusive com um poema heróico, aquelas coisas dos gramáticos, né? Camões fixa o léxico, o Padre Vieira fica a sintaxe. Eu acho que essa formulação era interessante, que o Padre Vieira está aqui, né? Agora, eu acho curioso nessa história, tudo bem, que e Camões em geral, né? Como é que a América também... Quer dizer, tem toda essa coisa da África e do Oriente, e nós como ficamos. Eu estou dizendo isso pela Camões e a diáspora, né? Quer dizer, nós somos aqui uma diáspora da língua portuguesa, da cultura portuguesa. Como é que nós nos apropriamos de Camões, né? Eu acho que você trabalhou isso. E aí, a propósito, né, tem isso aqui do... e lembrem-se lá, né, as armas e os barões assinalados que da ocidental, pré-lusitana. Aí nós temos do Jorge de Lima, né? Um barão assinalado, sem brasão, sem gume e fama, cumpre apenas o seu fado, amar, louvar sua dama. Dia e noite navegar, que é de aquém e de além-mar. A ilha que busca e amor que ama. Nobre apenas de memórias, vai lembrado de seus dias. Dias que são as histórias, histórias que são porfias. De passados e futuros, naufrágios e outros apuros, descobertas e alegrias.
alegrias descobertas ou mesmo achadas lá vão. A todas as naus alertas de vara mastreação, mastros que apontam caminhos a países de outros vinhos. Esta é a ébria embarcação. Barão ébrio, mas barão, de manchas condecorado. Entre o mar, o céu e o chão, fala sem ser escutado. Há peixes, homens e aves, bocas e bicos, sem chaves, e eles sem chaves na mão. Quer dizer, como isso aqui isso é da invenção de Orfeu, né, do Jorge de Lima, o poema da ilha, que está falando o achamento da ilha de Veracruz. Isso aqui é interessante, né, porque é um barão assinalado, voltou para um. A diminuição, né? E depois, em vez de ser um decassílabo heróico, é uma redondilha maior que esse poema aí de brasileiro. Cordel. Bom que você trouxe um brasileiro, eu adoro esse livro. Mas eu sabia que eu corria perigo de estar sentado ao lado de um grego, né? E que algum momento seria reclamado esse legado. Então, eu discordo que é uma viagem comercial. A minha leitura é de que é muito mais... Acaba que é um pretexto, né? E que vira esse rito de iniciação, né? Que só aparentemente é retrógrado, vai por um lado, ele vai às suas fontes aí, né? E tem aí esses modelos, mas absurdamente assim, é cruzado por, né? Transforma tudo, né? Então a gente tem capeta, vamos pensar a figura do Baco, tem rabo, né? É o capeta, né? A posição de Vênus é muito estranha, né? Há algumas leituras feministas que eu adoro, que leem a Vênus e com a leitura de hoje, está nessa revista do Camões que eu falei que está soberbo. Mas eu não acho que ele pode ter começado como, tipo assim, deixa eu cantar isso, que se eu fizer isso eu posso ganhar, né? Pode ser publicado, eu posso viver, né? Sobreviver com esse livro, mas do mesmo jeito que foi soldado, não era o que ele queria, né? É a contingência. Então, eu acho que foi só uma desculpa para algo que ele faz, assim, de uma experiência imensa. Você não acha que ele é um poema moderno, não? 100% moderno, 100% moderno. Fundando... Claro, e tem preconceito, tem isso tudo, todas as marcas, né, europeias, né, milhões de passagens que hoje a gente lê colonialistas, tem isso tudo e muito mais, né? Mas, assim, que de reduzir a uma viagem comercial é que eu acho que é absurdamente redutor, né? Eu fico, cada vez que eu leio, fico mais assombrada com que ali tem, apesar daquela forma, né? Como que escapa o tempo inteiro e ele está falando de coisas que chegam a nós hoje, né? E dão um recado. Né? Sabrina, eu queria Nazaré. comentar, não, eu fiquei pensando quando você mostrou aquela Landino. Do Landino e mostrou, inclusive, a escrita que ele faz do nome Camões com K, e fiquei pensando se não podia também ser um reflexo da grande presença da língua quimbundo na obra do Landino. Ele sabia quimbundo, mais do que todos os escritores quase angolanos, que também arriscaram a fazer um diálogo da língua portuguesa com o quimbundo. O Landino sabe, ele fala quimbundo, ele escreve, porque ele viveu em muitos museques de Luanda. Então, ele teve um contato imenso com a língua falada nesses museques, né? E ele faz isso com muitos muitos nomes, de escrever com K, onde é C, ele coloca K, porque faz parte do projeto literário mesmo dele, de quimbundizar a língua portuguesa. Eu não estou afirmando, não tem nenhuma informação sobre isso. A sua chave, eu acho que é muito mais acertada, né? Não sei. O cachimbo, às vezes, é um cachimbo e pronto, né? E o que eu fiquei pensando muito no Camões com K, como essa adulteração, eu acho que eu queria também, porque isso trazer para o quibundo já é,
né, um gesto de, né, não acatar a língua portuguesa e traduzir. É um gesto de tradução que guarda aí a traição. E o que eu pensei muito no CAR foi por causa da prisão, a questão do encarceramento mesmo. Que também está no Luandino, né? Você Que o Luandino ficou 14 anos só no Tarrafal, porque ele ficou preso também na prisão de Angola também, então, né? se somar, quer dizer, como Camões é uma vida de pena, né? Isso. De pena. Perfeito. Claro. Achei maravilhosa essa... Eu achei maravilhoso o seu aporte, porque em Angola a briga para ortografia é C e K. O tempo todo é C e K. A moeda é com K, Kwanza, mas o rio também é com K, mas o estado é com C. É muito lindo isso. E é lindo também pensar que ele ali, né, ele traz o Camões, é o espelhamento, é a África, né? E todos no mesmo solo, em diferentes épocas, né? Perfeito. E aí, Augusto, descobriu que temos afinidades eletivas, poéticas? Muito obrigado pela comunicação. Eu queria, se me permite, chamar a atenção para 3 pontos que me parecem bastante interessantes nas leituras possíveis de Camões épico, deixando agora de lado do Camões épico e não do Camões lírico. O primeiro ponto é que os Lusíadas são uma epopeia, mas o objeto da epopeia não é a viagem de Vasco da Gama à Índia. A viagem de Vasco da Gama à Índia é o pretexto para Vasco da Gama contar ao rei de Melinde a história passada de Portugal. E desse ponto de vista, Camões é o primeiro a transformar em mito, total ficção, a história vulgaríssima de um pequeníssimo país da Europa. E, portanto, o que há de mitificação, quando nós dizemos mitificação como fingimento, ficção, alta invenção, está nos Lusíadas, menos na viagem do Gama e mais na narração que o Gama faz ao rei de Melinde, que é o primeiro rei cristão que encontra, da história passada portuguesa. E, desse ponto de vista, o Camões é transformado ele próprio em herói nacional pelos republicanos. 1880 é o 3º centenário da morte de Camões e é a primeira grande celebração republicana, chamando Camões como contraponto à decadência da monarquia portuguesa. E, portanto, antes mesmo de Salazar, são os republicanos que fazem que heroicizam Camões exatamente por causa dessa invenção que Camões faz de Portugal como um país com uma história singular. O segundo ponto é que tem a ver bastante com o que o Jacinto diz, porque é que Camões não fala do Brasil. A epopeia de Camões, portanto, estamos a falar de qualquer coisa com 1560, 1570, na sua gestação, é uma narrativa de uma viagem e de um império num momento crepuscular desse império. E, portanto, não é um momento nascente como do que vai ser o Império Brasileiro, mas é um momento crepuscular que já era, na altura, o momento do Império Português no Oriente. E, portanto, há algo de quixotesco nos Lusíadas, que como o Quixote, Camões, que é a personagem principal do seu poema, já pensa numa época que não corresponde a esse pensamento, pensa glória no momento que é crepuscular, como também é uma epopeia um pouco estranha,
porque é permeada completamente pela melancolia, pela nostalgia do que foi. E, portanto, tem muito menos de grandioso e de heroico e de exaltante como uma epopeia se espera. E por isso é que quem quiser ler anti-epopeia no texto dos Lusíadas, Camões deixa-lhe várias portas de entrada, a mais conhecida das quais é a fala do Velho do Restelo, ou vã glória de mandar, ou glória de mandar, ou vã cobiça, para que é que vocês se vão meter nesta? Terceiro ponto ainda mais interessante é que Camões também oferece, num certo sentido, o pretexto para a mitologia democrática sobre a missão portuguesa. Isto é, Camões faz de uma viagem a epopeia. Tem aqueles célebres versos que eu não vou citar de cor e vou parafrasear, que é qualquer coisa, quem quer comércio não faz a guerra. E a epopeia dos portugueses é uma epopeia antimilitarista. O deus que os combate é o deus da guerra, que é Marte. A deusa que os apoia é a deusa do amor, o Vênus. E o prémio que eles têm é a tal bacanal de que falou há pouco. A ditadura portuguesa tinha pegado no 10 de junho, que é a data da morte de Camões, 1580, e tinha feito do 10 de junho o dia da raça. E quando começou a guerra colonial, era no dia da raça, 10 de junho, que passou a ser dia da raça e das Forças Armadas, que as viúvas recebiam as condecorações póstumas dos soldados mortos. A seguir ao 25 de Abril, nos 2 primeiros anos, não há nenhuma comemoração do 10 de junho, e depois o 10 de junho é reinventado exatamente como o dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. E é reinventado como o dia de Camões, acompanhando a reinvenção da nossa história por parte da nossa democracia, que é o mérito estaria não nos portugueses como colonialistas, mas nos portugueses como descobridores. E, mais uma vez, quem dá a chave para isso é Camões, que faz uma epopeia da aventura, da viagem, e não das consequências dessa viagem. Não há conquistadores mitificados na épica portuguesa, ao contrário do que vai acontecer na Espanha. Em Espanha, os heróis são os conquistadores, são os pizarros que chacinam. Em Portugal, por causa de Camões, os descobridores, os heróis, são os descobridores amantes. Portanto, o Camões é muito interessante porque dá várias chaves para... E por isso a sua abordagem, que ao fim e ao cabo chegar a Camões a partir de várias leituras de Camões, é muito promissora. E agradeço-lhe por isso. Obrigada. Augusto, então ao invés de 4 pontos, seriam 7. Porque tudo que você falou é absolutamente pertinente. Obrigada. Vamos parar por aqui. Convidar todo mundo para um café? Um cafezinho para fazer um descanso, né, gente? Então vamos fazer um intervalo. E nós voltamos daqui Com a Conceição, meia hora. Nazaré, daqui a pouco.